maior parte das pessoas, quando ouvem falar em saúde mental, associam com doença mental. Mas não é bem por aí. A Organização Mundial de Saúde afirma que não existe a definição oficial do termo saúde mental, pois este termo é utilizado através do nível de sua qualidade de vida cognitiva ou emocional. Ainda, segundo a OMS, mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo não estão bem consigo mesmo ou com as pessoas ao seu redor. A ONU afirma que 85% da população sofre a falta de saúde mental, causando ansiedade, depressão, dependências químicas, entre outros. No Brasil, a estimativa é que 23 milhões de pessoas passem por tais problemas, sendo 5 milhões em níveis moderado e grave. Para manter sua saúde mental em dia, fique atento nas dicas que o programa preparou para você. Que maravilha, gente. E para falar sobre esse assunto hoje aqui no Saúde e Fé, nós vamos receber, eu e você, vamos receber ela que é psicóloga. Se tem alguém que entende do assunto, vai estar aqui hoje, viu, gente? A doutora Daniela Maurício. Doutora Daniela, bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Que alegria recebê-la, viu? A alegria é minha, o prazer é meu. O assunto é sério? Muito Precisa sério. de informação? Sim, precisa de uma atenção especial. Então vamos dizer para quem está em casa agora, acompanhando o programa, se preparando para o almoço, para ficar com a gente, viu? Fica coladinho aqui com a gente. Doutora, por favor, vamos sentar. Doutora, quando a gente fala de saúde mental, a gente está associando assim, saúde mental é porque a pessoa está doente mental. Não é isso, doutora? Não, na verdade, assim, muitas pessoas associam saúde mental com doenças, né? Mas é importante a gente salientar, e eu gosto muito de colocar aqui os verdadeiros transtornos. É claro que existem, sim, os transtornos mentais. Porém, hoje em dia, com o ambiente que a gente vive, até mesmo a loucura da nossa sociedade, né, se a gente for colocar dessa forma, nós estamos criando também os nossos transtornos, né? Porque assim, um pouquinho de estresse, um pouquinho de tristeza, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte do que a gente faz, né? Acho que o principal é a gente conseguir até mesmo equilibrar tudo isso. Por isso que eu falo de transtornos verdadeiros, né? Porque muitas vezes a gente fica muito preso ao rótulo. Entendi. Né? O que eu estou depressivo, então estou com ansiedade e não consegue olhar para o fundo, né? Para o que tem lá de verdadeiro ali. Doutora Daniela, eu vou colocando situações aqui e a senhora vai comentando, assim, eu vou tentar traduzir assim, o sentimento, as emoções, as necessidades de quem está em casa. Então, de repente, assim, o que faz a gente acordar todo santo dia, né? E dizer assim, vale a pena viver? Né? Que motivação é essa? Onde a gente busca essa motivação, que vale a pena? Porque diante de tantas ameaças, de tantas desgraças que a gente vê, enfim, tantas notícias ruins que a gente tem no dia a dia, o que faz assim a gente levantar? Hoje eu vou levantar, vale a pena viver mais esse dia. O que é? De onde que vem essa força? Essa é uma importante pergunta e até uma colocação, porque muita gente acaba pensando, né? Que motivação que eu tenho, como que eu vou fazer isso e assim. Eu acredito que as escolhas que nós fazemos, quando nós nos conhecemos de verdade, quando a gente sabe o que é bom para mim, né, o que é bom para você, o que é bom para o outro, quando a gente consegue respeitar os limites, quando principalmente nós fazemos escolhas profissionais, escolhas pessoais que sejam boas para nós. Muitas pessoas acreditam assim, bom, eu preciso acordar motivado, eu preciso ter aquele engajamento nas coisas e eu costumo dizer muito assim, a motivação, ela não vem de dentro, a motivação é uma constância, então quanto mais eu faço, mais motivado e mais energia eu vou ter para querer fazer, ou seja, minha criatividade vai aumentar, eu vou conseguir ter mais engajamento, isso é importante, entendeu? Entendi, claro que sim. Agora, doutora, assim, eu vou trazer a situação para dentro de casa, né? É onde a gente está agora nesse exato momento. Enfim, de repente, assim, a gente vive. É claro, é a nossa família, né? Que a gente ama, que a gente defende, que a gente... Mas assim, no dia a dia, na convivência humana, sempre nós temos aquelas faíscas que saem. É um olhar, né? É uma provocaçãozinha, é uma palavra. Às vezes sentamos às mesas, e as pessoas estão preparando agora o almoço, às vezes a gente senta no almoço, numa refeição, num café, num jantar,
e de repente assim deveria ser um momento Prazeroso. prazeroso, assim, mas é ali que a cobrança, brigas, enfim, situações tensas naquele Tudo momento. se torna uma gota d'água, né? Exato, e aí a própria comida não entra direito, ou seja, no dia a dia, como ter essa saúde mental, né, diante desses problemas, quando alguém provoca, quando de repente puxou um assunto lá que é desagradável, que a gente tende a responder à altura, como ter esse equilíbrio, essa calma, essa serenidade, doutora, pelo amor de Deus. É verdade, né? É engraçado porque, assim, no ambiente familiar, em casa, é onde a gente tem mais liberdade com as pessoas, então De a gente ser o que é, acaba né? de ser, a gente, sem máscaras, né? Exato, é. Então a gente consegue muitas vezes, passar muitas vezes do limite, dizer coisas que muitas vezes lá fora a gente não diria. Nós engolimos muito mais coisas lá fora do que dentro de casa, porque dentro de casa a gente não tem aquele divisor, né? Que fala, não, opa, a partir daqui eu não consigo mais ir. Né? É engraçado porque, assim, muitas vezes o que acaba acontecendo? A pessoa não consegue falar do que é o principal, sobre sentimentos, sobre emoções. Por que hoje em dia, Frei, a maioria das pessoas andam tendo problemas, né, de saúde mental e que acabam decorrendo para os transtornos? Porque elas acabam não sabendo lidar com as emoções. Entendi. Então, por exemplo, muitas vezes ela está trabalhando, teve um dia... Vou usar o ditado popular do cão, o chefe super estressante, aí chega em casa, tem filho, o filho começa a gritar. E aí, por exemplo, tudo começa a se tornar uma gota d'água. Ao invés de, por exemplo, ele virar a ter uma paciência com o filho, ou então dar atenção para a esposa, ou vice-versa, desabafar e dizer, poxa, hoje eu estou me sentindo mal, meu chefe foi injusto comigo. Ele traz aquela carga negativa. Ele traz. Por quê? Porque daí não digere. Ele acaba não engolindo. E o que acontece quando a gente não digere as coisas? A gente solta nas pessoas. É isso que acaba acontecendo. E geralmente a gente solta para aquelas pessoas que estão mais próximas, como a senhora falou. A gente costuma dizer o que nós mais amamos, né? Exato, a gente costuma magoar quem a gente mais ama. E numa situação assim de estresse, né? Porque a gente vive também essa tensão, essa cobrança, esse medo, essa insegurança, sai de casa, não sabe se vai voltar empregado ainda, ou está desempregado, não sabe se vai conseguir, vai no trânsito, aquela cobrança toda, aquela tensão toda, enfim, a insegurança de... E aí a gente vive essa pressão interna. Constante, como é que o nosso cérebro, o que afeta o nosso cérebro? Doutor? Tem algum processo químico no nosso cérebro que afeta tudo isso, não? Tem sim. E é engraçado você falar assim, porque só para a gente lembrar, hoje em dia, na nossa atualidade, né, os estresses são muito diferentes. Né? Antigamente, se a gente for voltar bem lá atrás, o estresse era para você conseguir se alimentar. Exato. Né? Se você precisasse correr para matar um leão, que seja, era muito menor. Hoje, os estresses é para pagar uma conta, é o trânsito que muitas vezes é caótico, se a gente for colocar como exemplo São Paulo. E aí, o que acaba acontecendo? Pequenas doses de estresse diariamente, elas vão acumulando, né, dentro da gente. E a gente não percebe que muitas vezes a gente acha só que a gente não está sem paciência, mas não é só isso. Existe sim uma mudança química no nosso corpo, principalmente no nosso cérebro. Vou mostrar até uma imagem para vocês. Eu gosto de imagem, viu? Né? De uma fase super importante, até vou estar anotando qual que é o principal para a gente poder prestar atenção. Nesse carinha aqui. Presta atenção em casa, viu? Né? Que é o córtex pré-frontal, que ele fica bem aqui na frente. Entendi. Esse cara, ele é responsável pela nossa concentração, por nossa tomada de decisões, pelo nosso julgamento social, ou seja, ele é muito importante pra gente. Principalmente a parte do hipocampo, que fica bem na lateral aqui, verdinha, né? Que ele mudou a... Não, é isso. Voltou. Volta aí. Estamos adiantando volta já, aí, né? Tá. Então, o hipocampo, que são as duas partes mais importantes. O azulzinho é o córtex pré-frontal. Okay. Responsável pelo quê? Pela nossa concentração, pela nossa tomada de decisão, pelo julgamento. E o hipocampo, que é esse verdinho. Entendi. Esse verdinho, ele pode até parecer ser pequeno, mas ele é responsável pela nossa memória, pelo nosso aprendizado e pela nossa navegação espacial, principalmente assim, os nossos movimentos também, alguns movimentos, né? E aí, o que acaba acontecendo? Uma situação de estresse, por exemplo. Vamos colocar como exemplo, como o senhor colocou, de emprego. Né? A gente passou por crises, ainda tem empresas passando por crises hoje em dia. E aí, vamos supor, você está num ambiente de trabalho que a qualquer momento você pode ser mandado embora. Você começa, por exemplo, a pensar que todos os dias, hoje acho que eu vou.
Acho que eu vou ser mandada embora hoje. Então você começa a estar sob estresse todos os dias, é uma pressão muito grande. É claro que o seu corpo, ele vai reagir. O que acontece? É como se ele estivesse em estado de alerta o tempo todo. E aí essas áreas, né, do córtex pré-frontal e o hipocampo, ele começa a ser ativado. E conforme você está em estresse, o que acontece com ele? Muita gente não sabe, ele acaba reduzindo um pouco. O que? Ele O tamanho? diminui, exato. As pessoas muitas vezes a gente não imagina, mas o nosso cérebro ele diminui de tamanho, ele dá uma reduzida e aí o que acontece? A falta de paciência. Então vamos supor, dentro do trabalho, vamos continuar nesse exemplo do trabalho. A pessoa ela começa a perder um pouco da concentração, perder um pouco da memória, porque assim, se diminui, é claro que a gente vai ter uma diminuição do rendimento. E aí o que acontece? Começam a acontecer falhas no trabalho. Ela começa, por exemplo, a não Tudo ter que ela que tinha medo começa a acontecer. Começa a acontecer. E aí, eu costumo até dizer assim, as pessoas estão sob estresse, começa aquela profecia autorrealizante, né? Que ela fala, poxa, eu vou ser mandada embora. E aí, com o estresse, diminui, começa as falhas, acaba acontecendo, ela fala, tá vendo? E meio que vai atraindo isso, né, doutora? Sim, exatamente. Nosso cérebro também, ele tem essa capacidade, a gente vai, em certo sentido, atraindo aquilo que a gente quer de positivo, né? É o mentalizar o positivo, é projetar algo positivo, mas também aquelas experiências negativas, não vai dar certo, eu não sou capaz, isso é aquilo, eu vou ser mandado embora. Então, o nosso acaba cérebro acontecendo, vai... mas aí tem uma parte muito importante que eu acho legal o pessoal de casa começar a pensar. Por favor, doutor. Quando a gente pensa assim, nossa, o negativo vai atrair o negativo, não é só de energia que a gente está falando. É porque assim, se você pensa negativo, vai para o lado pessimista, automaticamente você não se esforça o suficiente. Porque você já acredita que você não vai dar conta, que vai dar alguma coisa errada. Desiste fácil? Você desiste mais fácil. Então, Entendi. vamos pegar um exemplo aleatório, fora do favor. trabalho, como se fosse, por exemplo, um concurso público. Então, se a pessoa já pensa, eu não vou passar, nossa, eu não sei nem por que eu vou tentar, né? E vamos supor que ela tenha influências também que não acreditam tanto nela. E aí vai reforçando aquilo. Então, se ela já pensa que ela não vai conseguir, automaticamente ela não vai se dedicar horas a fio, estudando, ela não vai se concentrar, a prioridade dela vai ser outra. Por quê? Porque o pensamento já está no não. Porque é diferente de quando você está positivo. pessimista, derrotado, já entra com essa derrota. Ele já pensa, então você se comporta dessa forma. Não é só energia, se a gente fala, ai, nossa, eu estou atraindo. Não, você se comporta dessa forma. É importante você perceber e observar como você se coloca nas situações. Muitas vezes a gente coloca a culpa, muitas vezes, nas situações. Exato. E não para se observar o que nós estamos fazendo. Ok. A senhora, você que está em casa acompanhando a saúde mental, como ter equilíbrio diante das situações, das provocações, dos estresses do dia a dia, do corre-corre do dia a dia, nos relacionamentos aí, interpessoais, familiares, como ter esse equilíbrio, como ter essa saúde mental? Esse é o tema que nós estamos abordando aí com a doutora Daniela Maurício, a nossa psicóloga de hoje aqui. Voltando, a senhora já foi para o trabalho, volto para dentro de casa, né? Volto para dentro de casa. Vamos voltar para a realidade. Aí a pessoa está lá, a esposa está reclamando, o meu marido é meio, né, desculpe a expressão, porque é com carinho, mas a gente ouve, eu sou padre, a gente ouve, meu marido é um pouco grosso, arrogante, estúpido, violento nas palavras, enfim, não tem paciência, intolerante. Aí entra nessas provocações, nessas cobranças agressivas, e a esposa fica, a família inteira vive debaixo dessa tensão. Opa, chegou o fulano, às vezes também não é só, mas chegou o fulano em casa, já mudou o clima. Aquele clima que era sereno, alegre, enfim, já fica meio tenso, enfim. Ou seja, o clima fica gostoso quando o cara não está em casa, né? Como respirar nisso tudo, como ter essa serenidade nisso tudo, doutora? Entendi. É engraçado porque, assim, a casa deveria ser o ambiente em que nos traz mais paz, aconchego, tranquilidade e que poderia ser o nosso refúgio mesmo, né, todos os dias. E é engraçado porque isso acaba acontecendo mesmo. Vamos supor, vamos falar daquela dona de casa que não trabalha, que é a realidade. Quer dizer, que trabalha mais do que todo mundo, na verdade, né? Não trabalha assim, registrado, né? Fora de casa, mas que cuida da casa. Defendi. Cuida da casa, cuida dos filhos, cuida da roupa do marido, cuida de tudo. E acaba, muitas vezes, escutando muitas coisas. O que acaba acontecendo, né? Se a gente for... Só para entender um pouquinho dessa parte do comportamento, né, dessa esposa. Não vamos focar até mesmo no esposo que chegou lá todo rude, né? É muito importante a gente entender que nós não mudamos ninguém, né? O que nós podemos fazer? A nossa parte.
Então, por exemplo, essa dona de casa, para ela começar a buscar outras alternativas também de relaxamento para ela, formas para ela se sentir mais valorizada, porque o que acaba acontecendo com essa dona de casa? Porque às vezes a gente coloca muita expectativa no outro, esperando que o outro mude. E é que ele reconheça, tem aquela expectativa e assim, nós não temos esse poder. Ele não se reconhece, ele está sempre com a razão, a pessoa vai dizer que é razão, porque isso, aquilo, ou seja, vai se justificar. Então, a pessoa não muda. E eu? Aí vem o que você pode fazer, você, para se cuidar. O que você pode fazer por você, até mesmo assim numa relação, talvez, será que você se coloca para o outro, você diz para ele como você está se sentindo, fala, olha, poxa, você chegou aqui, eu deixei o café pronto, você simplesmente passou reto, já veio me xingando, poxa, isso me magoa, né? A oportunidade de você também falar sobre como você se sente, para diminuir. Falar do seu sentimento, isso é bonito, olha só, poder ter essa liberdade de falar de você, do seu sentimento, o que você está sentindo, né? Ou seja, no momento de calma, né? Não no momento da agressividade, no momento assim da tensão, no momento de calma, né, doutora? Isso é muito importante, Frei, o que o senhor falou, porque assim, a maioria das pessoas deixam para resolver os problemas na explosão. Quando já engoliu uma situação assim há muito tempo e aí a gota d'água é assim, muitas vezes um copo fora né, da pia. É um motivo. Né? Já é um motivo para brigar. E eu costumo falar muito para os meus pacientes para não deixar, né, o copo tá enchendo. Eu sei que dá trabalho, mas e se não houver esforço nenhum, como que a gente muda? Precisa haver um esforço, ou seja, está havendo um esforço da sua parte de conversar, de fazer novos combinados, de dizer como você se sente, de principalmente fazer novos arranjos dentro de casa, algumas mudanças que podem ser plausíveis. Eu costumo dizer para os meus pacientes, olha, a gente não vai mudar o grande, comece mudando no pequeno. São pequenas, às vezes assim, vamos jantar todos à mesa, né? Porque às vezes tem pessoas que chegam em casa, um janta na cozinha, outro vai para a sala, outro está no quarto. Que momento que você esteja junto para ouvir um ao outro. Mas que a presença do outro incomoda, né, doutora? Sim, meu Deus exatamente. Do céu. Como que vocês desabafam entre si, como que vocês conversam entre si. Então, assim, pequenas mudanças que podem ser feitas e principalmente essa dona de casa, para ela conseguir se sentir um pouco melhor, se sentir mais valorizada. Olha, gente, quantas informações valiosíssimas hoje aqui. Uma coisa é certa, eu quero falar para você, assim, antes de chamar o nosso intervalo, assim, quando os corações estão distantes, né, quando a briga acontece, as discussões acontecem, os corações estão distantes uns dos outros, às vezes perto um do outro, mas os corações distantes. Quando você está pertinho, com aquela serenidade, com aquele sentimento, assim, você pode até falar bem baixinho. Porque aquele que grita é porque o coração está longe. Aquele que fala bem baixinho é porque o coraçãozinho está pertinho. Então não precisa dizer muita coisa, só um olhar, viu, gente? Então pense nisso. As pequenas coisas afastam. As grandes causas unem. As picuinhas afastam. As grandes causas unem. E vamos continuar nosso bate-papo, doutora, por favor, doutora Daniela. Saúde mental, a gente já entendeu, colocamos situações no dia a dia de estresse, enfim. Vamos agora começar a ajudar o santo povo de Deus que está em casa e que é assim, tá, Frei, isso eu sei, isso eu vivo todo santo dia. Como é que eu tenho que lidar? Como respirar? Né? Como eu posso mudar? Né? Tá. Para mudar essa situação. Posso não mudar o outro, mas como eu posso me mudar? Né? Não mudar de casa, mas mudar atitude, postura, doutora. Tá. É muito importante até mesmo o pessoal que está em casa, pensa um pouquinho até mesmo no seu dia a dia, na sua rotina. O que é plausível para você mudar na sua rotina? Um dos pontos que eu acho super importante, Frei, é a atividade física, que ela pode sim melhorar muitas vezes, não só a autoestima, mas como você lida com as situações, a energia muda, você se sente mais disposto. Tem até uma imagem que eu selecionei para poder mostrar a diferença, né, que fica no pessoal, principalmente no cérebro, de uma pessoa que faça atividade e outra que não faça atividade. Essa aqui, doutora? Isso, essa mesmo. Se você olha só, pessoal em casa. O cérebro, quando ele está em repouso, você vê que as atividades dele são menores, né? Essa parte azul, essa azul que é a serenidade, são os pensamentos, geralmente assim. Está tudo em ordem aqui. Exato. Está tudo em ordem, mas assim, você percebe que as atividades, elas são controladas e menores. Agora, quando assim, isso porque é uma caminhada. Se a gente colocar 20 minutinhos de uma caminhada, uma atividade um pouco mais agitada, olha a diferença da criatividade, das mudanças que nós temos. Entendi. Então, assim, a gente começa a ativar outras áreas do nosso cérebro. Porque, vai assim, alimentando. Exatamente, porque assim, a gente tem que ter novas conexões, mas a gente precisa estimular. Então, muitas vezes, a gente fica esperando, mas o que eu posso fazer?
né? Ah, mas eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho condições para fazer isso. Mas o que que está no seu alcance que você pode fazer? Uma caminhada. Dani, mas eu não gosto de caminhada. Tá, você gosta de corrida? Ou então, tem alguma atividade que a prefeitura coloque? Algo que você precisa se esforçar? Qual que é o esforço que você também está fazendo para estar mudando isso? Esse é um dos pontos super importantes. E faz você também respirar novos ares, sair daquele ambiente tenso. Sim, né, conhecer doutora? novas pessoas, Claro. fazer novas amizades. Porque assim, muitas vezes a gente fica muito num núcleo só. E aí a gente acaba diminuindo a nossa criatividade e limitando até mesmo os nossos conhecimentos. Tem tantas pessoas que agregam, né? Fazer parte de algum movimento, seja na igreja ou então em alguma ONG, algum E lugar aí? que te engaje em algo. Ô, doutora Daniela, eu vou situações concretas de novo, assim. Aham. Aí, doutora, a pessoa está fazendo esse processo, né, de amadurecimento, respiração, enfim, de calma, de serenidade, enfim. Aí encontra a vizinha, não a sua vizinha é boa, viu, a sua vizinha, mas encontra, de repente, um amigo, enfim, que já vem com aquela carga negativa, que se encontra com a pessoa e já aí começa a se lamentar, começa a reclamar, hoje, amanhã, depois, sempre encontra essas amizades, esse círculo de convivência, sempre com essa carga negativa, doutora. Como manter, como se livrar disso tudo sem se livrar das pessoas, doutora? Como criar essa couraça aí? A Né? primeira coisa que vem na nossa cabeça é vamos nos livrar do problema, mas vamos nos afastar. Mas nem sempre é essa a solução. Vamos dizer que o seu vizinho seja seu tio, né? Seu vizinho seja um irmão. Como é que você se livra? Não tem como, né? Mas é muito importante, e isso eu acho que é através do autoconhecimento até. Da pessoa conhecer os próprios limites e até mesmo não se juntar com a outra pessoa. Você pode sim conviver com pessoas negativas, mas não... como é que eu falo? Aderir àquilo, não se influenciar por aquilo. Você ir através dos seus pensamentos, começar a fazer coisas boas para você, fazer escolhas boas para você. E é dá muito o direito, comum. né? De dar o direito de ter perto de você as pessoas que te fazem bem. Sim, por que respeitar, eu sempre costumo dizer, respeite todo mundo, trate bem todo mundo, mas se dê o direito de ter perto de você, né? Pessoas que te façam bem. Exato. Pessoas né? que agreguem, que te levem, né, para frente, não que te tragam cada vez mais. É claro que tem pessoas que assim, o tempo todo tá com essa energia negativa. Estão te baixando, estão te baixando, puxando. parece que a gente sai né? assim com 10 quilos nas costas, né, quando a gente está conversando com ela. É importante assim, eu falo muito para meus pacientes, chacoalha a cabeça, chacoalha a cabeça e fala, esse problema não é meu. Porque o que acaba acontecendo? As pessoas pegam problemas que não são delas. Eu também digo a mesma coisa, doutor, assim, porque a gente tem que ajudar todo mundo a carregar a própria cruz. A gente tem que ser solidário, ajudar as pessoas a carregar. Mas a cruz é do outro, ou seja, eu não posso pegar o problema do outro e pegar para mim. Eu já tenho a minha, né? Então, ajudo, sou solidário, mas eu não posso pegar o problema do outro para mim. Eu posso até ajudar, claro, mas existe um limite, existe uma parte que o outro precisa fazer, não depende da gente. O papo tá bom demais, viu, gente? Vamos trazer o povo de Deus aqui também aí. Temos umas perguntas pelas nossas redes sociais, doutora aí. Bom dia, Carla Menezes, bom dia. Ela é de Cotia, São Paulo. Que bom que você está conosco do Super Kátia. Ah, não, Carla, né? Oi, Frei eu moro, né? Eu morro de vergonha de fazer terapia, mas reconheço que preciso muito. Uma das coisas que tenho dúvida é como que começa uma conversa na terapia. É tipo o médico que eu já estou dizendo o que eu tenho, doutora? Aí a pessoa quer fazer. Como é que ela começa, né? E bom dia, Carla. Isso vai lembrar, doutora, assim, quando a pessoa vai comigo assim, Frei, eu nunca me confessei, como é que eu começo? Então, aí, como é que eu começo? E aí, o que o senhor faz? O senhor direciona. Nossa, claro. Né? O que acaba fazendo, né? Carla, essa é uma pergunta que é muito importante, tá? Porque muitas pessoas têm essas dúvidas. Muita gente me procura e fala assim, nossa, eu morro de vontade, Dani, mas eu acho tão esquisito, eu não sei muito bem, eu chego lá, tem muita gente que fica com vergonha no início. É para isso que o psicólogo tá lá. Na verdade, é uma conversa. Você vai chegar e dizer o que tá te incomodando, o que te fez chegar até lá, né? E o profissional vai direcionando com perguntas. Você vai ver que no começo a pessoa tá um pouco assim, depois vai fluindo. E você sai de lá muito mais aliviada. A pessoa entra meio que mudo, depois sai um tagarela, ou seja, quer falar tudo, né, doutora? Exato. Até mesmo porque assim, quem procura terapia é porque tem algum problema. Exato. Ninguém que tá tudo bem vai procurar eu mais terapia. ou menos entendo a situação assim, porque a pessoa é tanta confusão, talvez, de mental, tantas ideias entrelaçando, tantos problemas acumulados que não sabe onde começar. Bate-papo. Faça como é que está a tua saúde, como é que você está, como é que está isso aí. Bate-papo, vai começando, aí vão começando a surgir. Sim, fluir, e aí né? uma dica assim, muito legal é que se você tem essa vergonha e não sabe por onde começar, fale para ela, fala, olha, não sei por onde começar, o que eu falo, o que você quer que eu diga? E ela vai te direcionar, o profissional vai conseguir te levar. Vamos lá para Florianópolis, já foi em Florianópolis, doutora?
Não, nunca Não, fui. mas Tenho nós morro estamos de na vontade casa de conhecer. do Lucas. Ô Lucas, bom dia para você, Deus te abençoe. Lucas Motti. Minha mãe não está bem, todo dia tem crises, já até tentou suicídio. Olha, meu Isso é Deus do muito céu. sério. Como posso levá-la para a terapia? Ela acha que não precisa. Me ajudem, por favor. É o Lucas, doutora. Lucas, bom dia. Bom, primeiro que isso é muito sério e segundo que quando você fala que... Acho que mudou a pergunta, né? Isso, volta para o Eu Lucas. volto só para eu poder fazer. Né? Quando eu falo assim, ela acha que não precisa, isso é muito comum, Lucas. Muitas pessoas que precisam de ajuda sentem que no fundo assim elas dão conta, elas são autossuficientes. E aí o que acontece? Você se sente mal porque você quer ajudar, a angústia começa a tomar conta, porque você quer fazer com que a pessoa melhore. E é claro que assim, nem tudo depende de você. Né? Você pode ir, vai pelas beiradas, começa, por exemplo, a levá-la em lugares em que ela começa a se sentir bem. A igreja é um ponto muito importante que, assim, muitas pessoas, esse lado espiritual conta muito. É importante porque, assim, a gente não consegue salvar todo mundo, mas a gente pode ir pelas beiradas. Dá pra gente fazer. Nem todo mundo está aberto para terapia, mas comece a trazer informações para ela até mesmo. Mãe, vamos fazer tal coisa? Vamos em outro lugar? Vamos passear? O que a senhora gosta? Procure novos engajamentos até para ela. Vai pelas beiradas. Muitas vezes a gente não consegue ir lá no meio, né, até ela se abrir para isso, mas dá para a gente fazer pelas beiradas e não se sinta culpado por isso. Porque, na verdade, assim, não depende só de você. Geralmente as pessoas que dizem assim, eu não tenho problema, geralmente, não é regra, mas são as que mais precisam. As que mais precisam. Sim. De solução, de remédio, de cura. Bom dia, Carolina e Maria, que era do Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Carolina e Maria, Deus te abençoe, obrigado por estar conosco. Oi, Frei, tenho uma dúvida sobre depressão. Existe cura real? Como se a pessoa nunca tivesse passado por isso ou a pessoa só aprende a lidar com as crises? Assim, a introduzir um tema que também faz parte da saúde mental, que é a depressão, doutora. Sim, e que na verdade, se a gente for procurar na Organização Mundial da Saúde, a depressão é um dos maiores casos da atualidade de problemas, né? É claro que tristezas, muitas vezes as pessoas sentem sim. Carolina, bom dia para você. Bom, é uma dúvida muito frequente. A depressão, ela tem cura? Cura, eu não posso dizer. Claro. Porém, ela tem tratamento, ela tem controle. Existe uma informação que é muito importante e que a maioria dos meus pacientes acaba não sabendo, e na terapia a gente começa a perceber. Observa dentro da tua casa, da tua família, não só no teu núcleo, com a tua mãe ou com o teu pai, mas tia, tio, muito provavelmente outras pessoas devam ter também, porque isso é uma herança, a gente herda isso, Claro. Né? E o tratamento... Somos nós e a nossa história, né, doutora? Sim, exatamente. Como que você aprendeu a lidar com essa parte, né, muito triste da vida? Muita gente potencializa isso um pouco. Então, existe um histórico aí, né? Muitas pessoas acabam só percebendo que estão em depressão quando já está bem profundo, porque precisa estar muito atento, né, aos pequenos sinais. É claro que tristezas todos nós passamos, todos nós ficamos tristes. Porém, começa a perceber se as vontades básicas, como lavar o cabelo, escovar o dente, né, pequenas questões não estão sendo diminuídas. Esse é um ponto importante, tá, para você observar e procure ajuda, até mesmo porque você não precisa passar por isso sozinha. Gente, o assunto é vasto, é grande e, enfim, hoje a gente tentou dar algumas dicas, algumas orientações de como você ter essa saúde, esse equilíbrio diante das tensões do dia a dia. Respire fundo, não haja por impulsividade, conta até 50, até 100 vezes, enfim, para você não sair do teu equilíbrio, enfim. Hoje tivemos o prazer de conversar com a doutora Daniela Maurício, psicóloga. Quem quiser entrar em contato, vale a pena, gente, vale a pena, viu, gente? A gente indica 12 991490228 ou 12 3207 4012. Está na tela para você copiar aí, vale a pena, você que está vivendo esse estresse, essa tensão, vale a pena copiar, viu? Doutor, eu queria imensamente agradecer a sua participação, mas eu quero entregar aqui um presentinho. Aceita um presentinho? Claro, de todo o coração. Doutora, saúde e fé, olha a nossa canequinha personalizada. A gente entrega aqui para os nossos convidados, assim. Então, eu amo xícaras. Leva para o seu consultório, toma o seu chazinho, as pessoas vão perguntar, onde é que a senhora conseguiu isso? Foi lá no Saúde e Fé, na TV Aparecida. Pode deixar. Isso aqui é São Peregrino, protetor contra o mal do câncer. Eu gostaria que a senhora levasse também, porque a senhora falou bastante vezes de espiritualidade. Ajuda bastante, Sim, viu? com Podemos, certeza. assim, sonhar na possibilidade de uma outra visita sua aqui?
Com certeza, claro que pode. Muito obrigado. Deus abençoe a Amém. senhora, viu, Lina? Eu que agradeço, espero ter ajudado e contribuído para o Eu vou pedir pessoal. licença que muita gente pede oração. Posso rezar pela senhora? Claro, por Que favor. maravilha. Deus abençoe, doutora. Amém.